Meu querido irmão, minha querida irmã, que grata satisfação estar com você. Seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. É uma grande alegria compartilhar com você uma mensagem que vem direto do coração de Deus. Que esse momento seja de edificação e fortalecimento da sua fé. Vamos juntos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer hoje. O tema da nossa reflexão é laços familiares. Sobre isso que eu quero falar com você. E tem um texto lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 3. E este texto diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Queridos, a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação, elas dependem das influências domésticas. Fundamentos do Lar Cristão é o livro, então, que a gente pode se basear para esta referência. Lá na página 7, a gente tem esta leitura que fala sobre essas influências na sociedade. Temos muitas certezas na vida e entre elas nós encontramos as seguintes: minha família é o meu maior tesouro. As crises são realidades em todas as casas e os conflitos fazem parte da vida. Diante dessas afirmações, então, surge uma pergunta intrigante: como podemos juntar embaixo do mesmo teto família, crises constantes, conflitos desafiadores e ainda assim nós construirmos a nossa tão desejada família saudável? Irmãos e irmãs, nós sabemos que não existe família perfeita. Como também não existe a receita perfeita para alcançarmos uma família saudável. Porém, eu quero apresentar algumas questões, alguns detalhes que certamente vão colocar ou vão colaborar para o fortalecimento dos laços familiares na sua vida, na sua família. Consequentemente, estes conselhos que serão dados aqui, eles vão contribuir para um lar mais harmonioso e saudável. Resolva os conflitos e crises com paciência, respeito e empatia. Eu quero ler o texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 26, 27, depois 29 a 32. E olha aqui o que diz a Palavra de Deus, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. E aí nós vamos seguir para o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vamos para o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Versículo 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. E o último versículo. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amados, na proximidade e convivência com os familiares, inevitavelmente haverá divergências de ideias, de opiniões. E estas divergências, na maioria das vezes, ela nos leva a conflitos familiares. A sabedoria, então, está na forma como a família lida com as divergências, pois este momento pode se tornar uma ferramenta poderosa para trazer mais conhecimento e amadurecimento. Um outro conselho: nós precisamos investir
no diálogo. Ele é essencial na relação familiar. Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Um ditado popular diz que de uma boa conversa, ninguém escapa. Existem muitas verdades simples nesta afirmação, neste ditado. Por exemplo, diante de um conflito ou distanciamento familiar, se quisermos retornar ao estado de calmaria e proximidade, nós devemos agir com cautela e com sabedoria ao falarmos um com o outro. É importante, meu querido irmão, minha querida irmã, estarmos atentos para ouvir além das palavras, num diálogo sem pressas, verdadeiro, objetivo e recheado de tolerância, amor e boa vontade. Tudo que é importante, ele merece nosso tempo de qualidade. Sabe o que diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na correria que vivemos, parece que o tempo voa, e a todo momento nós temos que decidir a que dedicaremos as poucas horas disponíveis. Parece que não temos tempo para realizarmos todas as coisas. Alguém, ou talvez você já deva ter dito, gostaria que o dia tivesse 25, 26 horas para dar tempo de realizar as coisas, e talvez, se tivesse, eu não conseguiria realizar aquilo que nós elegemos então como prioritário e relevante. Ele receberá nossa atenção, comunicando assim o valor que atribuímos a esta pessoa ou atividade. Por isso, meus amados, ao escolhermos investir este precioso tempo em nossa família, nós gritamos a eles, aos nossos familiares, e gritamos também ao mundo que nós amamos a nossa família. Com um bom humor, tudo vai ficar mais leve e prazeroso. Isso está na palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Em meio a tantas lutas da vida, desfrutar de um ambiente mais leve e alegre, no seio familiar, é como irmos a um oásis depois de um dia cansativo, fatigante no deserto. Aprender a rir e a sorrir dos fatos, dos problemas que a vida nos apresenta, especialmente quando aprendemos a sorrir de nós mesmos, nos deixa mais leves e o fardo das responsabilidades do cotidiano mais suave. Lembremos-nos, queridos, que o sorriso nos aproxima e nos faz passar por sábios quando nos faltam as palavras. Às vezes, diante das situações, você não tem o que dizer, mas quando você aprende a sorrir, tudo muda. Tem uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar. Culto em família. Sabe o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 6,33? E existem outros textos nesta mesma direção. A palavra diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O culto diário não é, como alguns pensam, uma opção. Não deve ser uma prioridade. Ele é uma necessidade do ser humano. Eu vou repetir. O culto diário ele não deve ser uma prioridade. Ele é uma necessidade. Nós necessitamos do culto dia a dia. Só a comunhão diária com o Senhor me proporcionará o conhecimento, a força espiritual que eu necessito para enfrentar o drama do grande conflito que me permeia o mundo, a minha casa e o meu coração.
Eu sempre digo que sem a presença do Senhor, eu não sei o que seria de mim. Como eu preciso do Senhor, como eu preciso de comunhão, como eu preciso de oração, como eu preciso cantar louvores, como eu preciso da leitura da palavra de Deus falando ao meu coração. No culto familiar, nós criamos uma atmosfera diferente, pois nós apresentamos nossa família diante do Senhor. Meus queridos, é nesse instante que sempre abrimos o coração ao fazermos nossos pedidos, nossos agradecimentos. É no culto doméstico, no culto diário, que nós vamos expressar as nossas necessidades, os nossos problemas, os nossos sonhos que a família tem. É exatamente ali, no culto diário. Desta forma, nós produzimos um ambiente de confiança, um ambiente de fortalecimento do vínculo familiar e também do vínculo espiritual. Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Pais e filhos devem conservar na mente esse fato. Devem conservar na mente o fato de que a cada dia precisam se manter juntos, unidos, buscando a presença do Senhor, mantendo entre si relações de membros da família de Deus acima de tudo. Uma família saudável não é fruto do acaso. Uma família saudável requer especialmente dos pais uma tomada de posição em determinar onde queremos chegar ao final da jornada desta vida. Eu vou repetir esta parte. Uma família saudável, ela não é fruto do acaso. Uma família saudável, meu querido, requer especialmente dos pais uma tomada de posição em determinar onde queremos chegar ao final da jornada desta vida. Temos que arregaçar as mangas, colocar o joelho no chão. Precisamos buscar sabedoria dos céus em uma caminhada constante com o Senhor. É preciso uma caminhada constante com o Senhor. Que nossos lares familiares sejam laços de amor, vividos diariamente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por me acompanhar até aqui no Palavra Viva. Que esta palavra encontre então morada no seu coração e produza frutos em sua vida. Nos vemos na próxima oportunidade e até lá, siga em frente, firme com Cristo, alimentando-se diariamente da Palavra Viva.